Olá, meus amigos, muito boa tarde aí para todos vocês. Começando mais uma pílula vespertina do nosso amado Evangelho. Hoje, segunda-feira, quem ouviu a pílula mais cedo, viu que nós falamos um pouco sobre a simplicidade. Porque quando a gente fala de viver com menos pressa para a gente ter muito mais vida, ou não é, meus amigos? A gente está falando o quê? De abrir espaço nessa correria do nosso cotidiano, né? Essa ansiedade, essa loucura que muita gente vive, para que nós possamos estar mais em paz. E eu queria continuar conversando com você a esse respeito. É a importância que a gente precisa dar aos pequenos momentos da vida. Gente, isso é muito sério. Quantas pessoas você conhece que assim às vezes só valorizam, né, os tempos ou os momentos que poderiam ter passados com o pai, a mãe, talvez mais momentos com os filhos, com os animais, só quando infelizmente ou eles estão doentes ou quando eles desencarnam. Quantas vezes a gente ouve falar de alguém que está lá no leito de morte, olha para trás e fala: Meu Deus, como eu queria ter feito a viagem X e não fiz, porque eu era muito ortodoxo, né? Não soube ser flexível. Como eu gostaria de ter vivido a experiência Y e não vivi, porque eu era uma pessoa muito medrosa, muito ansiosa, enfim. E aí a vida passou. Então, meus amigos, é muito importante a gente lembrar que o Evangelho é um convite para que nós possamos viver, sim, a melhor versão de nós mesmos. Só que a melhor versão de nós mesmos, a sua melhor versão, é uma versão feliz, que valoriza, né, menos pressa e mais vida na sua vida. O que significa dizer que a gente começa a usufruir com mais prazer de experiências que são muito caras ao nosso coração, entende? Assim, eu não sei exatamente quem é você, né? Eu não conheço você a fundo, só você se conhece. Para estudar a sua própria rotina e saber o que te faz feliz, experiências que te fazem muito feliz. Eu, por exemplo, compartilhando, né, aprendizagens, porque, nossa, eu estou aprendendo todos os dias, eu falo, quando minha filha nasceu, foi uma experiência linda. Por quê? Porque eu aprendi a importância enorme de poder, sei lá, abrir mão às vezes de uma leitura que eu amo ler, né, que é importante ler, ou de momentos de viagens para poder ficar mais pertinho dela, né, da minha esposa, da minha família. Eu sempre gostei dos meus cachorros, né, dos animais ao meu redor, que sempre me trouxeram uma sensação agradabilíssima de paz, de harmonia. E eu percebi que para que eu estiver, né, para que eu pudesse estar com eles, eu tinha que abrir mão de estar em outros lugares. E que sabe o que é mais interessante nisso tudo? Eu passei a ganhar mais. Eu falo isso de coração. Sabe? Porque a gente fica tão mais feliz, né, quando a gente passa tempo com quem a gente ama, a gente gosta, que tudo que a gente faz depois, a seguir, rende mais. Rende ou não rende? Né? Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Então vamos imaginar que o seu caso, talvez você tenha se afastado de alguns amigos, talvez você goste de dançar, talvez você goste de passear na praia, talvez ao redor das montanhas, talvez você goste de participar de retiros. Eu amo retiros espirituais, são tão enriquecedores, né? Você sai da correria do cotidiano, fica 3, 4 dias longe do olho do furacão, mas é tão bom, independente da religião, independente disso, para você entrar em contato com você mesmo. E aí é tão gostoso, né? Quando eu participei durante muitos anos dos retiros zen budistas, eu, por exemplo, tinha um prazer enorme, né, lá no Morro da Vargem. Já indiquei para vocês, entrem aí no site mosteirozen.com.br, maravilhoso, lá em Ibiraçu, no Espírito Santo, do meu querido Dágio, grande querido abade, que cuida desse lugar de luz aqui no Brasil. Então, quando eu ia para lá, em outros mosteiros, era maravilhosa a sensação de não usar relógio. É diferente. Eu sei que tem muita gente que não usa relógio, mas não usa porque não gosta, né? E às vezes até acaba chegando atrasado. Não. Em retiro é diferente. Você não usa relógio porque não precisa. Até porque muitas vezes nem tem sinal de celular. E aí, na hora que tem que meditar, ou vai se reunir para as orações, ou para as preleções, as palestras, então toca um sino, toca um gongo. Então é uma delícia, sabe? Viver, nem que seja um pedacinho da nossa vida sem essa preocupação, sabe? Com a correria, com a ansiedade de ter que produzir, de fazer, e começar a curtir os pequenos momentos. Então, minha pergunta para você nessa pílula vespertina é essa. Quais são, meus amigos, esses momentos preciosos, pequenos? Não estou falando de coisas grandiosas, difíceis de serem feitas. Não, coisas pequenas mesmo, sabe? Pequenas eu falo em tamanho, mas gigantes em significado. Que talvez você esteja deixando passar e, consequentemente, possa se arrepender depois, se não viver isso agora. Pensa nisso. Assim que a pílula acabar, faz uma lista de um monte de coisas, né, que você pode começar a fazer, quem sabe agora.
para com menos correria usufruir mais da sua vida. Quem sabe, ó, tomar um cafezinho mais demorado com alguém que você ama, né? Passar um tempo gostoso passeando junto à natureza ou com os animais, curtindo, né, essa energia gostosa. Talvez ficar mais tempo com alguém da sua família, ou um amigo seu que você não vê há mais tempo, né? Há bastante tempo. Talvez uma leitura de um livro maravilhoso, um curso que você quer fazer, talvez um retiro importante, um intercâmbio, talvez se permitir viver experiências que não me vêm aqui na mente, né, mas o seu coração nesse momento está trazendo à tona e que você sente que é importante viver para se sentir mais feliz, tá bom? Que Deus te abençoe e te inspire, te lembrando que você é o responsável pelo seu destino. Você constrói a sua vida e tem o poder, através do livre-arbítrio que Deus te deu, de construir a vida que você deseja. Lembre-se da árvore dos desejos, hein? História que nós contamos aqui há uns 15 dias atrás. Aquilo que a gente pensa muito, a gente acaba criando e materializando ao nosso redor. Então, que Deus te ilumine, te inspire para que você realmente viva, através da simplicidade do dia a dia, grandes momentos de paz, de alegria e de profundo significado. Menos correria e muito mais vida. É o que eu desejo para você hoje, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos, e mais tarde nós estaremos com alegria enorme lá na casa do Frei Leopoldo de Roma, né, nesse centro maravilhoso, que ali na região da Nova Floresta, e vai ser muito bom estar com os nossos amigos depois de tanto tempo, tá bom? Se você puder estar lá, vai ser um prazer enorme abraçar você com todo carinho. Que Jesus inspire a cada um de vocês, e você já sabe, né? Uma excelente tarde e até breve, até muito breve.